Prescrição trabalhista é uma maravilha. Gente, é divino esse tema. A gente tá careca de saber que prescrição é da pretensão, né? É a pretensão de exigir uma reparação porque o seu direito foi lesionado. Surgiu lá no direito romano, época inclusive que as dívidas eram imprescritíveis, mas gerou muita celeuma, muita reclamação, os jurisconsultos ouvindo a população e tinha que resolver aquele problema com relação aos prazos das dívidas. Aí veio o imperador Teodósio, fixou o primeiro prazo prescricional e as primeiras causas impeditivas e suspensivas da prescrição. Tá aí porque a preocupação de funcionário público se ausentar do país, ou então membros das Forças Armadas se ausentar do país, porque naquela época lá era uma coisa absurda. E a gente veio trazendo isso e estamos aqui em pleno século XXI com as mesmas cláusulas impeditivas e suspensivas da prescrição que se iniciaram lá no século, não sei direito, romano, não vou lembrar aqui agora qual foi o século. Bom, o que acontece? E aí, nessa época aí, que inclusive se fixou o prazo de 30 anos, que até 2014, aqui no Brasil, a gente tinha os recolhimentos do FGTS também com esse prazo de 30 anos. O STF veio e falou que não, chega, não tem mais prazo trintenário aqui no Brasil, acabou. Inclusive o FGTS é um direito trabalhista, consta no artigo 7º, então tem que obedecer ao prazo trabalhista do artigo 7º. O artigo 7º, inciso 28, fixa o prazo da prescrição. Tem 2 prazos, inclusive. Engraçado, né? É o único direito que tem 2 prazos prescricionais. 2. Vamos lá. Mas primeiro tem o prazo de 2 anos. 2 anos de quê? Você tem 2 anos, você tem o prazo prescricional de 2 anos para você entrar na justiça. É contra o seu direito de... É um pouco mais ou menos assim contra o seu direito de ação. Engraçado, né? A gente não pode falar que é. Mas é um prazo para você entrar na Justiça do Trabalho e pleitear os seus direitos. Você tem até 2 anos para fazer isso. E aí, quando você entrar, você pode questionar direitos, pleitear seus direitos, tem a pretensão dos direitos que vigoraram no contrato de trabalho pelo prazo de até 5 anos. Ok? Bom, aí, quando a gente começa a aprofundar mais, estudar mais sobre direito do trabalho e a prescrição trabalhista, a gente se depara com a prescrição total e a prescrição parcial. E aí a gente se descabela porque tem assim quilos e quilos de súmulas e OJs do TST tratando da matéria. E essa matéria, ela é uma discussão doutrinária e jurisprudencial. Ela não é regrada pela CLT. Não temos essa matéria plasmada, versada, estampada em legislação. O que acontece? Aí vem toda aquela celeuma. Isso foi uma construção jurisprudencial, então às vezes daí vem a dificuldade de entender o teor das súmulas que tratam sobre o tema. Porque se é uma construção jurisprudencial, isso foi acontecendo ao longo dos anos. Então, ao longo dos anos foram sedimentando os entendimentos a respeito dos casos que foram levados ao judiciário. Tá, mas o que é a prescrição total? E o que é a prescrição parcial? E eu estudei e hoje eu consigo falar e estou muito feliz, vibrando de alegria, de sucesso, de amor, de felicidade. E posso falar aqui, com segurança. Olha só, prescrição total é o seguinte, você tem que lembrar, ato único do empregador. O empregador, com um ato único, a lesão que acontece num momento instantâneo e fica congelado naquele momento. E essa lesão é contra umas regras do contrato de trabalho, é contra o regulamento da empresa. E existem alguns autores que defendem que é contra o acordo coletivo ou a convenção coletiva. Com relação às cláusulas coletivas, isso aí está situado numa zona grise. Existem autores que defendem que isso
essa alteração é como se fosse preceito de lei, faz uma interpretação mais abrangente para colocá-los lá, e no sentido contrário, uma interpretação mais restritiva para colocar aqui, no ato único do empregador, certo? E aí aquele ato vai ficar congelado, parado no tempo, e é contra uma alteração do pactuado, é contra um regulamento de empresa. A partir desse ato que ficou congelado no tempo, durante a prestação do contrato de trabalho, é que vai começar a contar a prescrição. Ali é a acionata, ali nasce a acionata. E a partir daquele momento começa a contar. Dali a gente vai ter um prazo de até 5 anos para o empregador, para o empregado pleitear o direito que foi lesionado lá atrás. Então ele tem o prazo de 5 anos para poder buscar a reparação desse direito lesionado. Então aí a gente chama de prescrição total. Prescrição total. Passou 6 aninhos, já era, perdeu prescrição total. Perdeu. E a prescrição parcial? Olha que bênção, já sei te falar também. O que é a prescrição parcial? O empregador, ele infringe preceito de lei. Ele vai contra a lei. Ele é doidão, ele não quer saber. Ele infringe preceito de lei. E aí, o que a doutrina fala? Que essa lesão, isso vai se repetir mês a mês. Então, a actionata, ela vai acontecer todos os meses. Então, aí a doutrina vem e chama esse tipo de prescrição parcial. Porque que acontece? Não ficou ato único, não ficou congelado, ficou acompanhando todos os meses o contrato de trabalho, certo? Então, o que vai acontecer? Vai começar a contar do ajuizamento. A pessoa que vai pleitear, o empregado, quando for pleitear na Justiça do Trabalho esse direito que foi lesionado, que vem sendo renovado mês a mês, ele vai contar do ajuizamento da ação para trás. Vai contar 5 anos para trás. Ok? Mas é uma benção, não é? É muito bom. Muito bom. Valeu, gente!